Um território com vida, de Isabel Carvalhais. Olá a todos e a todas, eu sou Isabel Estrada Carvalhais e sou deputada ao Parlamento Europeu. Neste programa convido-vos a percorrerem comigo o nosso território, para assim conhecermos vários projetos que mostram a riqueza, a diversidade e o dinamismo das regiões do Minho, do Douro e de Trás-os-Montes. Vamos falar da pesca, da agricultura, do meio ambiente, dos saberes tradicionais e da inovação presentes na nossa economia rural. Bem-vindos a um território com vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um Território com Vida. E hoje estamos nas Marinhas, no concelho de Esposende, e viemos visitar uma empresa que podemos dizer é já mais do que um ex-libris, é parte da família das gentes aqui das Marinhas. Estamos na Laticínios das Marinhas, uma empresa de cariz familiar que já vai na 4ª geração e que começou com uma história muito lá atrás, com uma curiosidade muito interessante, que foi o facto de ter sido a primeira empresa na área dos laticínios certificada em 1954. Mas, para nos falar um bocadinho desta empresa, daquilo que estão a fazer e de como é que tudo começou, nós temos connosco duas convidadas. Temos a engenheira Berta e aqui também a doutora Bárbara, as duas com B e as duas Castilho, porque são precisamente a 3ª e a 4ª geração desta história que aqui vamos contar um bocadinho neste programa. Muito obrigada por terem aceito, no fundo, a nossa presença aqui na vossa empresa. Engenheira Berta, conte-nos então como é que é estar aqui numa empresa com esta tradição, esta longa história familiar e, no fundo, nestas quase 7 décadas, e conhecendo a história que conhece da empresa, o que é que se transformou, no fundo, e o que é que explica o sucesso de uma empresa como esta e que todos nós ainda conhecemos, ou pelo queijo maravilhoso ou pela manteiga também maravilhosa das Marinhas. Muito obrigada a nós pela vossa presença. E então, o que é que eu posso dizer? A empresa começou, antes de ser Laticínios das Marinhas, começou por ser Laticínios de Esposende, a antiga Junta Nacional dos Produtos Pecuários, juntou uma quantidade de fabricantes de manteiga que havia aqui na região e juntou-os numa empresa que era a Laticínios de Esposende, fizeram este edifício, que na altura foi um arrojo de arquitetura e de... Estamos a falar de 1939... 39, 40, 42, por aí, pronto. Juntou-os aqui para fazerem esta empresa, fizeram um edifício, começaram a produzir e, enfim, como tudo, o que é imposto não costuma dar bom resultado. Chegou a uma altura que houve ali problemas entre os sócios e a empresa acabou por ir à falência. Ora bem, havia aqui uma pessoa no meio que era ligada ao Martins e Rebelo. Provavelmente haveria, essa história não sei bem, mas provavelmente haveria alguma dívida de leite ou qualquer coisa ao Martins e Rebelo, que era amigo do meu avô, pai do meu pai, e que era advogado, e que lhe disse: olha, doutor, a empresa de Laticínios de Esposende vai à falência e o doutor não está interessado em comprar? Não tenho nada a ver com isso, mas pronto, vamos lá ver. Portanto, a empresa foi a tribunal, não é? E quando foi a tribunal, o meu avô foi rematar, o meu avô e o meu pai e esse senhor da Martins e Rebelo foram rematar as diversas partes em que a empresa se desmembrou e fizeram a Laticínios das Marinhas. Portanto, aquilo que parecia ser uma história que ia acabar ali, um insucesso tremendo, de repente, pessoas que não tinham nada a ver com, digamos, com a manteiga, com o queijo, com os laticínios, resolveram pegar aqui no projeto. E, portanto, meu pai não tinha nada a ver, era engenheiro civil, mas, pronto, o pai disse: olha, vais tomar conta daquilo e vê lá o que é que podes fazer. Portanto, a primeira coisa que ele fez foi dar uma volta pela Europa para ver o que é que se fazia, né, em termos de laticínios, porque nessa altura os laticínios em Portugal ainda eram relativamente pouco expressivos. E depois veio com algumas ideias e uma das coisas que fez logo de seguida foi pedir autorização para fabrico de queijo, porque só fabricavam manteiga. Aliás, a curiosidade é que a nossa atual máquina de fabrico de manteiga está na empresa desde essa altura. Portanto,
A máquina é a mesma desde 1940 e qualquer coisa. Por isso é que a nossa manteiga também é fabricada da mesma maneira e por isso é que tem características. Aí já lá iremos para explicar o porquê de assim ser. Exatamente. E, portanto, pediu o fabrico de queijo, pediu autorização para fabricar queijo e autorização para fabricar uma coisa que hoje em dia quase ninguém conhece, que é a caseína, que é um subproduto do leite que se usa para colas e para... que naquela altura era muito usado para os cones da fiação, naqueles cones de cartão. Depois deixou de se usar, porque entretanto os cones passaram a plástico e deixou de se usar. Mas vamos lá ver uma coisa, quer dizer, este projeto nasce, mas tanto o avô como o pai, aqui em especial, perceberam logo aqui algumas coisas que vão marcar a identidade desta empresa, porque de alguma maneira foi preciso ter essa visão para pedirem a certificação, para perceberem a importância de um processo artesanal. Eu acho que meu pai nessa altura teve uma grande influência porque resolveu, não sei se alguma coisa que também aprendeu lá fora, nessa altura, em Portugal, só se fabricava queijo Flamengo vermelho bola. E ele começou a fabricar queijo magro, ainda por cima era prato e branco. Portanto, o primeiro impacto foi assim um bocado violento, não é? Porque toda a gente... Então, ele já conseguia ser um fora da caixa naquele tempo. Nitidamente. E, portanto, apostou sempre nisso. E pronto, e foi uma aposta que depois foi... O queijo fez-se por ele. Ou seja, a empresa nunca teve capacidades nem vontade de fazer grande publicidade e naquela altura também não havia televisões, não é? Portanto, o queijo foi-se fazendo à custa das suas características. Havia 2 ou 3 médicos, por exemplo, no Porto, que começaram a recomendá-lo precisamente pelas características dele, de ser magro, de ser pouco salgado, de poder ser consumido por pessoas que tinham problemas de saúde. E, portanto, foi quase que um passa-palavra, um boca a boca, não é? Porque, de facto, era aí que eu também queria chegar. Quer dizer, nós para estarmos a falar de um produto que consegue viver todas estas décadas com características originais, mantendo processos artesanais e tudo aquilo que é sem conservantes e, portanto, com características que aqui depois também pode detalhar mais e que o tornam um produto diferente e de grande qualidade, é preciso que haja jusante um consumidor que percebe e que valoriza esse produto, uma vez que, como diz, não foi pela força da publicidade ou de grandes campanhas promocionais e, portanto, isso significa que conseguiram ir criando uma relação de proximidade com o consumidor. Muita proximidade. Nós temos aqui ainda hoje pessoas que vêm aqui à procura do queijo ou que nos encomendam via os canais de Facebook e outras coisas para entregar, que dizem que eu consumi este queijo já em casa do meu avô. E, portanto, isto é uma relação muito afetiva também. Assim, portanto, é uma relação com a qualidade, mas depois também uma relação de memórias, de afetos. E esse é um dilema que depois se colocou a mim, quando vim para aqui, foi deixo o artesanal e vou tentar fazer uma empresa enorme, não é, para concorrer com os grandes laticínios, ou continuo a apostar no artesanal. E a minha resolução foi continuar a apostar no artesanal e tenho esperança que a próxima geração também continue a apostar. Às vezes não é fácil, às vezes então a tentação... vamos perguntar aqui à nova geração. Vamos perguntar agora aqui à Bárbara. Nós estávamos aqui a falar desta relação de afetividade com o consumidor, porque também é preciso aqui cativar o consumidor pelo paladar, mas também por aquilo que depois significa esta ligação a uma marca que o acompanha desde a infância. Mas eu também acho que, no vosso caso, é importante aqui a relação de grande proximidade com o produtor. Sim, claro. É muito importante. Vocês trabalham em geral com os mesmos produtores? São produtores locais? Sim, nós trabalhamos há muitos anos já com o mesmo produtor, a Leite do Campo. Neste momento temos um outro produtor mais recente que tem um leite que é fornecido uma vez por semana, que tem umas características especiais. Quais são essas características? As vacas são alimentadas no pasto e têm uma componente comem, é um campo que é plantado com girassóis, portanto aquilo que eles comem influencia bastante nas características do leite. Portanto, aquilo vai dar também um outro sabor. Também.
O consumidor sente essa diferença? Nota-se na cor, na textura? No como é que queijo, se calhar não se percebe tanto assim à primeira vista, só depois em termos de análise, talvez é que se note que o queijo tem, que é diferente. A manteiga nota-se bastante, a manteiga nota-se, vê-se bem na cor da manteiga, é muito diferente. E já agora, eu sei que vocês fazem também parte de um programa que também tem sido promovido pela Câmara Municipal de Esposende, que é um programa de valorização, de promoção ao consumo, à utilização dos produtos endógenos. E vocês também fazem parte desse programa, sentem que é importante, no fundo, também esse apoio, esse estímulo que dão à produção local? Claro, é muito importante. Cada vez mais, eu acho que a economia local e circular é muito importante. Portanto, há uma valorização aqui, não só dos produtores locais, mas ao fazer-se isso também, uma redução daquilo que é o espaço na cadeia, neste caso, da recepção do leite, portanto, é a ideia do quilómetro zero. Exato. Portanto, há também aqui uma participação na ideia da sustentabilidade ambiental, uma valorização. Exatamente, aliás, essa sempre foi uma das filosofias da empresa, foi o trabalhar com produtos nacionais, sempre que possível, e regionais, portanto, o mais perto possível, digamos assim. Portanto, se nós tivermos o produtor mais perto, normalmente que consiga satisfazer as nossas necessidades, sim, é preferencial. Isso é uma questão de filosofia da empresa, sempre foi, o leite sempre foi nacional e regional. Vamos já aqui a uma outra questão que me estou a lembrar, porque isso também é um desafio, mas entretanto, para quem nos está a ouvir, quem nos vai ver depois nas redes sociais, vai nos ver, portanto vai compreender o espaço onde nós estamos, mas quem nos vai ouvir só na rádio Antena Minho, provavelmente vai se questionar de onde é que vêm estes barulhos que temos aqui atrás de nós. Provavelmente vão conseguir ouvi-los. E é porque, de facto, nós estamos aqui no contexto da fábrica. E atrás de nós temos sobretudo senhoras. E já reparei que aqui estão sobretudo mulheres a trabalhar, mulheres aqui de Esposende. É uma empresa maioritariamente feminina. Feminina. E é uma família, porque também já reparei que elas têm uma relação de amizade e estão aqui há muitos anos. Sim. Nós, neste momento, penso que a funcionária mais antiga daqui já se reformou, que era uma das funcionárias que me conhecia desde pequena. Portanto, sim, é uma família. É uma autêntica família, de facto. Que acompanham, elas conseguem estar, as senhoras estão em todas as fases do processo de produção, portanto, elas não estão sempre na mesma função, digamos, na mesma tarefa. Mais ou menos. Normalmente temos funcionárias, sim, especificamente da área de produção de queijo, temos outras específicas para a área de produção de manteiga e outras na área de expedição, mas normalmente todos eles sabem fazer um pouco de tudo. Aliás, numa empresa pequena, familiar, tem que ser assim, porque senão não funcionava de outra maneira. Ora bem, mas há pouco dizia que de facto é importante esta ligação aos produtores locais para manter precisamente aquilo que também são valores da empresa, esta ideia da valorização do território, dos produtos endógenos, mas depois, e até por aquilo que a engenheira Berta há pouco estava a dizer, também há desafios que se prendem com um produto, com uma produção eminentemente artesanal, o seu processo é bastante artesanal, e com estas condicionantes, vamos dizer assim, no sentido de que aquilo que recebem o produto inicial, o leite, é local, ou seja, em termos, por exemplo, de imaginarmos aqui um produto que seja para exportação ou para grandes mercados, isso não faz sentido para vocês? No nosso caso, não. Para exportação, com grande pena nossa, neste momento não faz sentido porque o nosso produto não leva qualquer tipo de conservante. Portanto, tem uma durabilidade mínima bastante curta. Nos casos de uma exportação, o transporte é demorado. Normalmente temos transportes a durar uma semana e o produto acaba por chegar ao destino. Perde qualidades. Exatamente, não é bem perder qualidades, perde tempo de prateleira. E infelizmente hoje em dia isso é uma das coisas que conta bastante. Normalmente quer-se tempo de prateleira e um produto que ainda por cima é de longe, com um pouco tempo de prateleira não compensa, não é
é compensatório tê-lo. De qualquer das maneiras estão presentes em todo o continente, portanto Sim, são um produto... praticamente sim. Ou seja, aqui os laticínios das Marinhas, o queijo e a manteiga, levam o nome das Marinhas para todo o continente E já estamos na Madeira, sim. Fantástico. Já é maravilhoso. Mas, de qualquer das formas, mantém aqui esta ligação da proximidade, portanto, a valorização das cadeias curtas, tudo no fundo, acabam por integrar aquilo que são os princípios, os valores da estratégia do Prado ao Prato. Já estão implementados. Exatamente, sim. Já, sim, senhor. Mas também há desafios para o futuro. Sendo, no fundo, a pessoa que está agora com este projeto a pensar no futuro da empresa, quais são os desafios principais, os receios, as dificuldades? O que é que mais a inquieta? Neste momento, tudo. Neste momento, sim. Neste momento vivemos um período... Acho que nós saímos de um período dificílimo que foi o Covid, em que tivemos que reformular a maneira como vendíamos, digamos assim, porque a maneira que trabalhamos é igual. Não precisamos não tivemos necessidade de implementar nenhuma regra diferente. Passamos dessa fase difícil em que a economia parou um bocado para esta fase da guerra em que tudo aumenta sucessivamente. Nós temos aumentos de leite sucessivos. Para nós... O preço do leite aumenta porque também o próprio produtor... Exatamente. Tudo é uma cadeia. Isto exatamente, está a enfrentar elevados custos sim, energéticos, o preço das rações dos animais, das forragens... Exatamente. E nós exatamente igual. Nós temos o preço do leite, o preço da energia, da matéria... Em cadeia, exatamente. Portanto, e isto passar para o preço final... Também não é fácil, porque é incomportável, até porque o consumidor também, sendo em cadeia, o consumidor também deixa de ter tanto poder de compra e, portanto, isto passar para o preço final é muito complicado, é muito desafiante e, portanto, neste momento, eu acho que nós ainda não temos um projeto futuro, temos um projeto presente, que é tentar ultrapassar as dificuldades passo a passo, devagarinho, e ver se conseguimos passar pronto, esta fase difícil. Também uma história de 70 anos já traz uma boa perspectiva, não é? Eu espero bem que sim, eu espero bem que sim, eu acho que sim. Muitos momentos complicados. Eu tenho fé nisso, acho que a empresa já passou por tanta crise que espero que não seja agora que a gente perca este barco. Não é? Voltando agora aqui à engenheira Berta, nós falamos aqui muito desta dimensão do artesanal, do tradicional nesta empresa, mas há na mesma espaço para a inovação. Por exemplo, e eu sei que têm também uma linha de produção, se calhar é menos conhecida, que se prende com os queijos de cabra. É ou não é verdade? Também entra na inovação da empresa. E temos algumas coisas em calha, só que neste momento lá está, como a situação não é tão brilhante quanto isso, não temos grande disponibilidade e os projetos estão assim um bocadinho adormecidos. Mas eu acredito que no futuro mais próximo vai haver novidades. Depois fazemos outro programa e contamos as novidades. Mas, sim, o queijo de cabra é um projeto interessante porque começou de uma forma muito... foi um rapaz novo que resolveu ter um projeto muito engraçado de criação de cabras sapadoras aqui na zona do Neiva. E pronto, quando começou, veio ter connosco e disse, olha, eu vou fazer isto, mas eu tenho que escoar o leite das cabras, como é que é? Vocês... Está bem, olha, nunca fizemos, mas vamos lá tentar e tal, pode ser. Foi um projeto desenvolvido em relativamente pouco tempo. Só que o rapaz, coitado, teve tantas dificuldades para implementar o projeto, não é? Porque agora não podia fazer isto, administrativas, de legislação, uma coisa era porque era a paisagem protegida, depois não podia fazer não sei o quê, depois as cabras não podiam estar não sei aonde, aquilo foi moendo e ele aborreceu-se e deixou as cabras. E foi fazer outra coisa qualquer na vida, pronto. Nós, como já tínhamos o projeto, também não quisemos abandonar, conseguimos arranjar aqui um produtor de laúndos e pronto, e é ele que nos tem fornecido o leite para fazer o queijo de cabra, que começou realmente com uma produção, para terem noção, era assim uma saída de
10 queijitos por semana, era assim uma coisinha muito... Neste momento já vai nos 80, 100, já há gente que já telefona a perguntar, olha, eu ouvi dizer que tinha um queijo de cabra e tal, gostava de experimentar, então. Mas eu não gosto. Outros dizem, não gosto muito de queijo de cabra, que é muito forte. Eu digo, não, mas este não é. Prove este, que este é muito levezinho, é muito bom. Mas isso então entra numa outra questão, e aqui a Bárbara, que trabalha mais estas questões da imagem, da comunicação, que se prende com o educar do paladar do consumidor, não é? Nós estamos numa região que tradicionalmente gosta muito dos queijos de vaca, de leite de vaca, que em geral são, e aqui corrijam-me se eu estiver enganada, mas enfim, de uma forma simplificada, são queijos que tendem a ser mais adocicados, mais suaves, de paladar mais suave. Gostam também muito tradicionalmente da bolinha vermelha, o queijo de bola vermelho, amanteigado. Portanto, fazer com que o consumidor da nossa região aprenda a lidar com um queijo de cabra, que em geral tem um sabor mais intenso, um cheiro mais intenso, também é um desafio. E como é que isto se trabalha? Parte tem a ver, se calhar, com a relação de confiança com a marca, não é? Sim. A outra parte, como é que se trabalha? A outra parte foi trabalhada com a comunicação, com as redes sociais, com o trabalhar cara a cara com o comércio e explicar e dar a provar, porque isso é uma das coisas que eu acho muito importante, é o provar. Nós podemos explicar muito bem o que é um queijo e mostrar e não sei o quê, porque o provar faz toda a diferença. E eu acho que também foi aí que nós chegamos um bocadinho mais além, foi o facto de dar a provar. Porque as pessoas ouvem falar num queijo de cabra e sabem que os queijos de cabra normalmente são, por natureza, fortes e sim, são fortes. Neste caso, este queijo de cabra tem a linha do resto do produto da empresa, portanto é um queijo mais suave. E aquele consumidor que até comia um bocadinho de queijo de cabra, mas era só um bocadinho porque é muito forte, adorou este tipo de produto precisamente porque pode comer à vontade porque não é tão forte. E isso foi trabalhando assim, comunicando e dando a provar. Uma coisa importante que há pouco a engenheira dizia no início do programa é que lá atrás, há muitos anos, alguns médicos no Porto até iam falando do queijo, das marinhas, que tinha determinadas propriedades, tinha menos sal, menos gordura e, portanto, até era adaptado a pessoas com algumas restrições dietéticas, enfim, com uma condição de saúde que requeria esses cuidados. E isso leva-nos agora para uma outra questão que nós vemos que tem havido nos últimos anos, de alguma maneira, muitos ataques a determinados alimentos. E os laticínios têm estado na linha desses ataques. Como é que se consegue fazer frente a estas visões, enfim, a estas percepções que agora também às vezes abundam entre os consumidores, no sentido de explicar que os laticínios têm lugar numa alimentação equilibrada, saudável, moderada, não é? O equilíbrio é tudo. Como é que se faz esse trabalho, essa pedagogia? Eu acho, e na minha opinião, eu acho que não é fazer frente. Eu acho que tudo tem o seu lugar. Eu acho que hoje em dia somos bombardeados com imensa informação e eu acho que temos que saber ouvir, pesquisar e eu acho que a nossa geração sabe fazer isso, sabe pesquisar, sabe se informar e sim, nós não queremos de maneira nenhuma concorrer nem fazer frente a isso, porque eu acho que, exatamente como disse, os laticínios fazem parte de uma dieta saudável e moderada, exatamente, e eu acho que as pessoas se pesquisarem e souberem aquilo que estão a comer e forem bem informadas, isso é meio caminho andado para podermos estar todos bem uns com os outros. E eu acho que isso é muito importante e eu acho que hoje em dia o facto de comunicarmos bem, de explicarmos as características do produto. Portanto, um consumidor bem informado será sempre meio caminho andado para entender, para sem fazer dúvida. opções, digamos, opções sensatas. E saudáveis. E saudáveis. Exatamente. E saudáveis. E os laticínios podem perfeitamente e devem entrar nessas opções saudáveis. Claro que sim. Pensando ambientalmente sustentáveis, porque se pensarmos bem, o leite vem daqui de Laúmes e de Barcelos e a soja
vem talvez, não sei, da América ou de outro sítio qualquer. Portanto, em termos de pegada ecológica, é preferível beber leite do que beber bebida de soja. Mas isso realmente é como diz a Bárbara. É uma opção que as pessoas têm que fazer conscientes daquilo que estão a fazer. E uma coisa não deve substituir a outra, devem ser complementares, provavelmente. Nós não temos nada contra quem usa e que gosta de bebidas diferentes, mas pronto, quem gosta de leite, estamos aqui para quem gosta de leite e para quem gosta de queijo, com produção pequenina, que é para também não... Porque há espaço de facto para a pequena produção, para estes projetos que acabam por ser fundamentais também na dinamização, na valorização dos nossos territórios. E o tempo está sempre a correr, como nós sabemos. Enquanto nós falávamos, certamente que atrás de nós foram sendo feitas muitas caixinhas de manteiga. Era outra coisa que nós gostávamos aqui de falar, mas ficará por uma outra oportunidade, porque entretanto o tempo se esgotou. De qualquer das maneiras, já sabe que nós vamos estar aqui novamente consigo e eu quero apenas agora agradecer, obrigada a todos e a todas que nos ouviram, através da Rádio Antena Minho, desde logo, e já sabem que mais tarde também vão poder assistir ao nosso podcast através das redes sociais. E daqui a 15 dias vamos voltar a encontrar-nos para conhecermos mais projetos no nosso território e já sabem que é um território com vida, com muita vida e eu espero poder voltar a ter a sua companhia para vermos esses projetos e acompanharmos o nosso território. Até breve.